Olá, meus queridos, paz do Senhor. Hoje nós vamos trazer um tema muito relevante que permeia e já vem se arrastando durante séculos e séculos em toda a história da teologia cristã, da teologia reformada, que podemos dizer o calvinismo versus o arminianismo, a doutrina de Calvino versus a doutrina de Jacob Armínio. Então, nós iremos trazer uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito da introdução da ideia do calvinismo, da eleição, da graça irresistível, da expiação limitada, da reprovação passiva, elementos e termos técnicos usados pelos calvinistas para defenderem assim a sua doutrina, o seu dogma, a sua teologia, o seu ponto de vista. Então, nesse primeiro vídeo nós estaremos trazendo a introdução a respeito do calvinismo e, consequentemente, traremos na sequência o vídeo falando a respeito do calvinismo em si e o outro falando a respeito do arminianismo, pois são duas linhas que existem durante séculos e vem sido palco para grandes debates dos gigantes reformadores, os grandes teólogos da Idade Média e até nos dias atuais. Afinal, existem aqueles que foram predestinados para serem salvos, ou existem aqueles também que foram predestinados à condenação e reprovação eterna por Deus. Então, analisando um pouquinho da história, vamos enxergar que João Calvino ele foi um grande vulto da teologia reformada, pois o mesmo viveu e lecionou na cidade de Genebra, mas não foi Calvino que idealizou a doutrina da predestinação. E quem criou esse conceito de predestinação, mas no primeiro momento chamado de eleição, foi nada mais, nada menos que o Martinho Lutero, que viveu entre os anos de 1483 a 1546. Então, Lutero ele tinha uma ideologia a respeito do conceito da eleição. Então, para Martinho Lutero, existiam pessoas ou um grupo que, antes mesmo da criação, eles tinham sido eleitos por Deus para serem salvos, enquanto existia um outro grupo, uma outra casta, uma outra extremidade, a qual nasceu já predestinada para a depravação e para a perdição eterna. E nós encontramos uma palavra chamada supralapsarianismo, ou seja, o supralapsarianismo, ele tem a ideia de que Deus escolheu ou elegeu algumas pessoas antes mesmo da queda de Adão. Supralapsarianismo. Então, Martinho Lutero criou esse caminho, essa estrada, que mais tarde chamou a atenção de João Calvino. Então, João Calvino, a princípio, ele bebeu da fonte de Lutero dentro do contexto da eleição. Uns foram eleitos por Deus para herdarem a vida eterna, para herdarem a salvação. Então, achando interessante o ponto de vista luterano, Calvino ele pega essa ideia de eleição e ele dá uma nova roupagem, traz um novo nome chamado de predestinação. E isso foi incluído nas suas Institutas, uma obra volumosa, monstruosa, gigantesca e que traz muito esclarecimento se lida em sua totalidade. Então, em 1539, João Calvino, ele introduz o termo predestinação nas suas Institutas, na sua obra, que foi um marco na história da teologia reformada. Então, lançando mão desse termo predestinação, nós podemos definir essa palavra como sendo escolher por antecipação. Então, Lutero cria o conceito de eleição, Calvino se torna um grande difusor e
e substitui o termo eleição por predestinação e inclui nas suas obras, ou na sua obra As Institutas, em 1539. Agora, é claro, existe a doutrina calvinista, mas dentro da doutrina calvinista existem alguns desdobramentos que nós podemos chamar de calvinismo extremado. Então, a pergunta que nós queríamos fazer nesta noite seria a seguinte: seria Calvino calvinista? Porque enquanto Calvino ele foi um grande expositor da palavra, um grande pregador, Calvino trouxe afirmações nas Institutas, obra sua, a qual foi defendida por Calvino com muita veemência, mas que, infelizmente, através dos séculos, foi distorcida por muitos de seus discípulos. Então, existe muita coisa hoje que é pregada, que é ensinada, que é disseminada pelos calvinistas extremados, podemos dizer, ou chamá-los assim. Então, afirmam coisas que nem mesmo o próprio João Calvino ele ensinou na sua obra chamada de Institutas. Obra essa que marcou a vida do grande teólogo e reformador. Por exemplo, a doutrina da predestinação levada ao extremo pelo calvinista extremado, ela ensina o contexto da eleição, que Deus elegeu um grupo seleto para ser salvo. Eles ensinam o conceito da reprovação passiva, ou seja, antes mesmo da concepção, antes mesmo de vir ao mundo, Deus já condenara algumas pessoas, reprovou-as. E também o contexto, ou termos como graça irresistível, que não dá direito ao indivíduo de ter o seu arbítrio, o seu direito de escolha, porque por um capricho divino, não, independente do indivíduo querer ou não, mas se ele é predestinado, a graça irresistível o alcançou, e ele mesmo não querendo, mas ele de forma incondicional, ele é escolhido por Deus. Também dentro desse contexto, desse bojo, nós encontramos também outro termo chamado de expiação limitada. Ou seja, o sacrifício e a morte de Cristo, ele não foi suficiente para alcançar, para abranger a toda a humanidade, mas apenas um grupo seleto. Então, são esses dogmas, são esses termos usados por pessoas que levam a doutrina de Calvino ao extremo e acabam pregando e ensinando coisas que Calvino jamais ensinou. É só dar uma olhada na sua obra, As Institutas, por exemplo, e volta a pergunta: seria Calvino realmente calvinista? Porque Calvino, nas Institutas, ele acreditava piamente e de forma explícita a respeito da expiação ilimitada, ou seja, na visão do João Calvino, Cristo veio, morreu e o seu sangue serviu de forma expiatória para abranger toda a humanidade, conforme João capítulo 3, versículo 16, que é interpretado pelos calvinistas extremados como o amar ao mundo de tal maneira significa o mundo ali como um grupo fechado, e não no sentido literal, toda a humanidade. Então, Calvino, primeiro, ele acreditava na doutrina da expiação ilimitada. Cristo não veio morrer apenas por alguns, mas por toda a humanidade, conforme João capítulo 3 e o verso 16. Também Calvino ele acreditava que o sangue de Cristo alcançou a todos de uma forma eficaz e poderosa. Podemos encontrar nas Institutas, obra escrita pelo próprio João Calvino. Calvino também acreditava que Cristo morreu por toda a humanidade. Calvino também acreditava que Cristo carregou a culpa de toda a humanidade. Então, enxergando tais afirmações, nós podemos chegar à conclusão que existem coisas, falas, declarações que não foram ditas por Calvino, mas que no decorrer dos séculos, muitos discípulos, pessoas que levaram a ideia da doutrina de Calvino ao extremo, acabaram passando uma ideia negativa, criando assim todo esse sistema
toda essa dogmática, toda essa teologia que acaba excluindo do plano da salvação muitas pessoas e abrangendo um grupo seleto, que independente do aceitar ou não, da disponibilidade ou não, de resistirem ou não, foram por um capricho divino escolhido pelo próprio Deus. Então, a doutrina de Calvino é uma doutrina sadia. Acreditamos sim na doutrina da predestinação, mas também acreditamos na doutrina da predestinação no seguinte termo, de que o indivíduo ele está predestinado a herdar a salvação, a gozar a salvação, se ele permanecer moralmente, eticamente, de forma vívida, permeando os caminhos do Senhor. Então, nós acreditamos, assim como Calvino acreditava, na expiação ilimitada, na graça resistível, nós acreditamos no grande amor de Deus, no amor agapau que alcança e abrange a toda a humanidade. Então, o conceito de eleição, que consequentemente foi interpretado por Calvino como predestinação e que consequentemente foi interpretado de uma forma radicalizada e fanatizada por muitos, é o que nós conhecemos hoje como o calvinismo. Mas dentro do calvinismo coerente existe a ideia do calvinismo extremado, ou seja, afirmam-se coisas que Calvino jamais pregou e jamais ensinou, indo de forma contrária, na contramão da razão daquilo que Calvino deixou como legado, imortalizado na sua obra As Institutas. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, a nossa ideia é trazer e esclarecer que Calvino ele não foi o mentor, piamente falando, categoricamente falando da doutrina da expiação, e sim foi um embrião criado por Martinho Lutero, eleição que foi abraçado e defendido por Calvino e infelizmente interpretado de uma forma torcida e fanatizada por um grupo que reclama para si o direito e a exclusividade da salvação. Sendo assim, descrevendo assim a pessoa de Deus como um Deus que faz acepção de pessoas, que predestinou alguns para a salvação e outros para a reprovação e condenação eterna. Então, fique esperto. No próximo vídeo estaremos falando a respeito da doutrina ou do cerne do calvinismo e, consequentemente, também falaremos a respeito da doutrina de Jacob Armínio, o qual é muito interessante conhecermos os dois lados, os dois extremos, porque, infelizmente, existem pessoas que não se familiarizam com o termo arminianismo. Existem pessoas que, se você perguntar, qual é a tua linha de pensamento? Você é calvinista? Você é arminiano? Ele não sabe responder. Então, fique esperto. Próximo vídeo a gente vai estar falando a respeito dos pontos e dogmas da doutrina calvinista e os prós e os contras. Até mais. Paz do Senhor e Deus abençoe. Paz.